a palavra dele, a vontade dele, alcance toda a criatura, pois nós estamos aqui dando continuidade à igreja realizada através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam muitíssimo bem-vindos todos aqueles que estão vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus, sejam bem-vindos para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações para mais honra e glória do Senhor Jesus, pois estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, com orações e ministrações das Escrituras Sagradas, utilizando do ministério de sorteios, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui como Igreja Sal e Luz, nosso Senhor Jesus, para que vocês possam estar recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Então vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início à ministração das Escrituras Sagradas da Palavra do Senhor nosso Deus. E vocês já podem interagindo conosco, deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países através das 7 principais redes sociais da internet em que estamos ao vivo neste momento, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E a partir de 1h20 da madrugada é o horário que estaremos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, dando oportunidade a cada um de vocês interagirem conosco em um só Espírito. Então vamos à ministração de mais uma oração. Senhor Deus, forte e poderoso, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet a tua maravilhosa paz, graça e alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito através dessa internet, nesta tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, derramando os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para transformar cada corpo, alma, espírito e coração, para participarem, interagirem e se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz, ovelhas benditas, amadas do Pai e do nosso Senhor Jesus, para que possam interagir, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, a ponto que se tornem uma bênção, um vaso de honra do Senhor, para exaltar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome e envergonhar toda obra imunda e maligna, para que todos vejam, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei dando início pelos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, incluindo o Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós estamos agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, para mais honra e glória nosso Senhor Jesus. Então escolha seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, pois toda madrugada, além de orações, você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. E o próximo, primeiro rebanho bendito, par de número 4, rebanho bendito ímpar de número 3. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui ao livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos. É o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa live. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais no decorrer dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. E o livro de 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9, para meditação do rebanho bendito par de número 4. 1 Reis, capítulo 9. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de 1 Reis, capítulo 10, para sua meditação. Compartilhem, convidem para que outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, alcançando os seus corações, possam ser edificadas pela palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e você sirva como um instrumento de honra do Senhor nosso Deus, para que a palavra verdadeira dele alcance cada coração que necessita através dessa internet. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são apenas introduções, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações duram no mínimo 1 hora. E para você continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar seguindo ou se inscrevendo, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para todos que são seguidores, ou inscritos, ou membros, ou ofertantes, ou dizimistas, nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Então vamos à ministração de mais uma oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja os poderes transformadores que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, chegando com voz de júbilo e salvação, junto com essas ministrações da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família e cada coração, que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Presta atenção.
Vamos aqui à ministração. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 9. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei a esta casa, que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos os povos. E desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 9 do livro de 1 Reis é muito importante porque ali demonstra a essência do caráter do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Como lá no livro de Salmos afirma: com o bom se mostra bom, com o puro se mostra puro, mas contra o ímpio, indomável. Vemos como que o Senhor aqui não aceita a adoração feita de maneira vã. Não aceita o povo que fala do seu nome, mas não vive como ele determinou. Porque ele é um Deus mesquinho? Porque ele é soberbo? Não, porque aquilo que ele determinou para nós é o melhor para cada um de nós. E se você não quer o melhor vindo dele, então não tem por que ele te forçar a viver o melhor. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque hoje em dia as pessoas preferem crer, acreditar e confiar da forma como elas acham, pensam e imaginam. E claramente não está dando certo. Basta você examinar a atual situação mundial. Se verdadeiramente estivessem fazendo um culto verdadeiro ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, como ele afirmou que é necessário ser feito, e todas as áreas e setores da vida estariam verdadeiramente sendo edificadas sobre a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que verdadeiramente a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, verdadeiramente esteja alcançando cada uma vida que precisa e necessita do nosso Senhor Deus. Eu vou até apresentar uma de nossas denúncias aqui para vocês, porque ela encaixa perfeitamente com esse capítulo 9 do livro de 1 Reis que foi ministrado, que é a nossa denúncia de número 62, que é a mensagem de número 23, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Muita atenção com essa mensagem de número 62, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e é em espírito e em verdade. João 4, versículo 21 a 26. Porque hoje em dia as pessoas muito mal estão assistindo a um culto, quem dirá com alegria. Elas querem fazer da forma que elas acham e acreditam que o Senhor tem que aceitar a adoração delas conforme a vontade do coração delas, porque Deus sabe. E aqui continuando a denúncia. O culto tem que ser racional. Romanos 12, versículo 1 a 8, foco no versículo 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro. Porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. E atenção, lembre-se que na igreja, quem mente, ou acrescenta, ou omite, tem pragas e maldições e também é filho do diabo. João capítulo 8, versículo 42 a 45 e Apocalipse 22, versículos 18 e 19, como acabou de ser ali ministrado. O Senhor afirmou bênçãos por todas as gerações que permanecessem fiéis em sua palavra.
sendo guardados sobre a asa do Altíssimo. E aqui continuando a denúncia, prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e recebam um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 23 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E é essencial nós estarmos colocando sempre em prática os mandamentos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui o Senhor afirmou que se de qualquer maneira, no versículo 6, porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei e a esta casa que santifiquei ao meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos os povos. Demonstrando como não adianta ser algo grande de qualquer maneira. Aquilo que parece ser mínimo aos nossos olhos, espiritualmente, tem um peso grandíssimo. E como em Romanos capítulo 8 afirma, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Vamos ao mais um livro, mais o Rebanho Bendito, par de número 10, e o Rebanho Bendito ímpar de número 9, a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, todos aqueles que estão aqui para se juntar conosco em um só Espírito, para adorar ao Senhor nesta madrugada junto conosco, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo livro de Gênesis, que possui 50 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco e participando dessa live mais tarde, para ser uma igreja viva, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, para meditação do Rebanho Bendito, par de número 10. Gênesis, capítulo 11. E para meditação do Rebanho Bendito, ímpar de número 9, livro de Gênesis, capítulo 12, para a sua meditação. O Emerson de São Paulo, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término desta live. E seja uma igreja sal e luz, nosso Senhor Jesus. Interajam conosco, deixando nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. O Everton de Praia Grande, São Paulo, seja também muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live ou acompanhando futuramente as gravações nesta tua bela e forte igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam revestidas, purificadas e renovadas com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus, o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças e de suas famílias, para que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, transformando e restaurando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, conectados conosco em um só Espírito. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração, no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 3 ao versículo 9. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem.
Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 11 aqui do livro de Gênesis, nós vemos ali a intenção do coração do ser humano e o Senhor nosso Deus sempre enxergando a um passo à frente. Pois ali muitos podem chegar e questionar por que Deus não queria que o povo montasse uma torre. Então vamos examinar a intenção com que eles tinham por trás daquela torre. Aqui no versículo 4 afirmaram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e nos tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O homem estava tentando arrumar uma fórmula de o seu nome ser celebrado, a ponto que chegasse até aos céus. Se nós recordarmos, examinarmos muito bem, teve um outro que tentou se comparar o seu nome célebre perante o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E esse, por ele não ter o fim da vida, ser um ser eterno, recebeu um castigo eterno. E o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, a fato de o ser humano ter um tempo limitado nessa terra, demonstra a verdadeira bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois qual é o salário do pecado? É o fim da vida. E aqueles que são eternos ficam com o pecado eternamente. Por isso que para o diabo e seus anjos não tiveram perdão, porque eles não tinham como ter a recompensa para o pecado. Mas nós que verdadeiramente estamos nessa terra com tempo determinado, temos uma ponte, um caminho que nos conduz à salvação. Que quando tiramos essa parte natural, essa parte carnal, e ele passa a viver em nós de maneira espiritual e celestial, nós nos tornamos livres da consequência do pecado. E aqui demonstra como que aquilo que afirma no livro de Provérbios, o maior medo do ímpio é aquilo que virá sobre ele. O ser humano se tornou arrogante, estava almejando ter o seu nome célebre ao ponto de alcançar os céus. Mas aqui vemos que o medo deles era o quê? Serem dispersos. E é exatamente isso que aconteceu com eles. Se eles tivessem continuado ali em união, vivendo e seguindo a vida deles, mas não, quiseram parecer alcançar algo maior. Mas esse algo maior veio a trazer aquilo que eles mais tinham medo. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado, para que estejamos sempre em cada área e setor de nossas vidas, buscando crer no Senhor, como está escrito, sem manipulação nenhuma do ser humano. E nós temos as nossas 10 afirmações, para que vocês estejam alertas e vigiando a todo momento, assim como o Senhor Deus determinou. Então basta vocês examinarem cada um versículo nas Escrituras Sagradas, para que estejam atentos, alertas, com muita atenção e cuidado. E eu vou te responder também aí, abençoado Everton, no final da live, o horário de responder todos vocês. Por enquanto, prestem atenção agora na mensagem. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos. E você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador.
1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus, recado dado a todos vocês. Quem perdeu o início da mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. Você vai poder voltar para pausar, diminuir a velocidade, prestar muita atenção e examinar nas escrituras sagradas para ver a seriedade de cada uma dessas 10 afirmações. E o Felipe abençoado, seja muito bem-vindo, capaz e graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Assim como abençoado, curtem, compartilhem para que essas lives alcancem o máximo de vidas possíveis, porque dessa maneira vocês estão fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus e com certeza serão recompensados. Mateus 16, 24 a 27, palavra do Senhor Jesus. Ele vai recompensar ou pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então deixe aí no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e logo mais estejam interagindo conosco nessa live e tirando suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. O Tauã do Rio de Janeiro também seja muito bem-vindo, capaz, a graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações, para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
E o livro sorteado é o livro de Efésios, que possui 6 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Lembrando a todos vocês que nos finais de semana, no sábado e no domingo, temos reprises de nossas lives, em que é sorteado dentre as lives que ocorrem no decorrer da semana, quais delas serão reprisadas, ou seja, colocadas novamente nos finais de semana, no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda o Senhor possa estar falando aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 12, Efésios, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Efésios, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuar recebendo orações. O Christopher de Minas Gerais também seja muito bem-vindo. Capaz, é graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Everton, aguarde até o final da live, que você com certeza estará sendo respondido. Não continue insistindo nisso aí, porque falando esse tipo de coisa, você está querendo colocar como se a palavra do Senhor Deus e as Escrituras Sagradas fosse mentira. Não, Milena, mas não é isso que eu tô pensando, que eu estou imaginando. Eu tenho convicção porque o meu líder me falou, porque me ensinaram, porque eu estudei em algum livro. Mas as Escrituras Sagradas afirmam que sim, ainda existe o ministério de apóstolo. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Vamos agora à ministração de mais uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos, ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, e no contra toda venda, toda amarração, toda trave de iniquidade, impiedade, anticristo e seita, que tentar interferir de alguma forma da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, para que essas vidas possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Perdão, Senhor. O Fábio do Paraná também seja muito bem-vindo. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui? Vão deixando os municípios de vocês, abençoados, para estarem interagindo conosco. A cidade. Não é o bairro, não. Exatamente. Município ou cidade, porque cada um conhece de um nome diferente. Vamos aqui à ministração no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Vou até pegar aqui do versículo 11 ao versículo... Ah, não, se bem que não é um outro capítulo, deixa. Vou aqui do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, capazes, é graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Inscrevam, nos sigam para receberem a palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Eu vou ir vindo aqui do versículo 11 ao versículo 17. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz,
destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 2 aqui do livro de Efésios é essencial verdadeiramente para demonstrar como que o nosso Senhor Jesus veio para unir, para ajuntar a sua verdadeira igreja, o seu verdadeiro povo. E agora essa separação que até hoje fazem, porque se já não bastasse a separação que eles querem colocar entre judeu e gentil, sendo que todos agora são um só povo, o Senhor, desde o princípio, sempre foi Deus e Senhor de todos os povos. Ele tinha ali uma missão específica para com o povo de Israel, mas ele nunca, em momento nenhum, afirmou que era para o povo de Israel se isolar. Muito pelo contrário, o Senhor sempre mandou que tratasse bem os estrangeiros que chegassem até eles, dispostos a servir e adorar ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui demonstra como que o nosso Senhor Jesus fez essa unificação. Mas hoje em dia, ainda continuam com essa separação entre gentil e judeu, falando, não, isso é coisa para judeu, não, isso aí é coisa para gentil. E aí esquecem que aqueles que estão em Cristo, Senhor Jesus, não existe mais esse título de judeu, esse título de gentil. Não existe livre, não existe escravo, não existe pobre, não existe rico. Todos são um em Cristo, Senhor Jesus, e ele não pode estar dividido. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e no livro de Mateus capítulo 12, o próprio Senhor Jesus afirmou que aquele que não está junto, espalha, e o reino dividido não prospera. E aqui verdadeiramente demonstra como que é essencial nós estarmos alertas e vigiando a tudo que nos é apresentado, pois devemos estar de acordo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus, o Evangelho de paz que ele nos trouxe. Não a paz segundo a paz dos homens, mas sim a paz dele, que é a paz em espírito, que traz a unificação em um só corpo, em um só espírito, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E agora hoje em dia ainda ficam com não, sou de denominação tal, a minha denominação é essa outra, eu sou calvinista, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e com isso, vem cá, cadê Cristo? Não vejo mais ninguém falando que é do Senhor Jesus, que é do Senhor Deus, que é filho do Altíssimo. Só vejo falando que é de bandeira, de placa denominacional, de CNPJ. Então vamos examinar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Pois aquele que é povo dele, deve ser dele, não somente por palavras, mas sim através das atitudes, para mais honra e glória do Senhor Jesus. O Fábio de Serra Azul, Paraná, seja muito bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 2, e o rebanho bendito ímpar de número 1, a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. E eu estarei apresentando agora a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, em que eles, então, prestem todos muita atenção e haja como uma igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Que ouve a palavra do líder e depois examina nas Escrituras Sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Lembrando a todos vocês que essa live fica salva em algumas redes sociais, com @igrejas benditas, para quem quiser voltar e escutar a mensagem novamente, anotando versículo por versículo, para examinar nas Escrituras Sagradas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando a todos vocês que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois verdadeiramente nós estamos aqui para crer no Senhor, como está escrito, agindo com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que todos não são só muito abençoados, como se tornam também um vaso de bênçãos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, na vida do próximo. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado. Sejam bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Todos aqueles que estão buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco para o adorar em espírito e em verdade. Vamos aqui ao livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7, para que logo mais, no decorrer dessa live, você esteja recebendo mais uma palavra do Senhor sendo semeada ao seu coração. E livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, revelação para alguém aí, rebanho bendito par de número 2, e também para o rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para receberem orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Nosso Santíssimo e Bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal, janela e coração, para que haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco através dessa internet, para que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos, ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Presta atenção. Vamos aqui à ministração. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga,
De noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 3 aqui do livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo demonstra ali o comportamento de um líder do Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso, de um verdadeiro líder nos ministérios do nosso Deus Todo-Poderoso, preocupado não com o eu dele, mas sim naquilo que seria útil para a edificação daqueles que estão ao seu redor, demonstrando através de suas próprias obras e de seus próprios frutos, para que ninguém jamais chegasse a falar: você fala isso porque você não faz, você fala isso porque você não está passando por aquilo que eu estou passando, você fala isso, mas isso é muito difícil de fazer. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, pois o próprio Senhor Jesus se desvestiu da sua glória, se fez carne, se fez homem e andou entre nós, para provar que é sim possível não pecar. Não, menina, que isso? Ele era o Deus encarnado em forma de homem. Você está querendo agora me comparar a ele? Então vamos examinar com muita atenção. Ele afirmou que aquele que crê nele faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. Aí eu te pergunto, me diz a passagem que você viu o Senhor Jesus pecar e se orgulhar de ser chamado de pecador, de imperfeito, de que realmente Deus sabia que ele não era capaz de suportar. A vez em que o Senhor Jesus mais se sentiu amargurado, para demonstrar ali realmente como que a fraqueza da carne dele estava ali presente, foi a vez que ele pediu ao Pai que apartasse dele aquele cálice. Para demonstrar que ali não é que o Deus encarnado estava sendo inabalável. Não, o espírito dele estava inabalável. Mas a carne dele era tão fraca quanto a de qualquer um. Muito pelo contrário, mais fraca do que a de todos. Porque ele veio mais magro, mais feio, mais esculhambado, para que verdadeiramente, se desvestindo da sua glória, vindo se humilhar diante dos seres humanos, ele fosse mais exaltado que qualquer um. Então é necessário a gente lembrar que aquele que crê nele, vive como ele viveu, verdadeiramente honrando acima de todas as coisas a palavra do Pai. Não estou dizendo para todo mundo virar carpinteiro e agora querer distorcer as palavras que está escrito. Viver como ele viveu, honrando a palavra do Pai acima de todas as coisas. Pois o Senhor questionou lá em Malaquias capítulo 1, versículo 6, se eu sou Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? É esse o ensinamento que nós devemos buscar sempre, tanto para nós quanto para todos que vierem depois de nós. Buscar crer no Senhor como está escrito e colocar em prática tudo aquilo que Ele nos deixou. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho dele, não permite que sejamos enganados nem confundidos, nos usa para ser boca do Senhor, nos concede sabedoria e inteligência. Basta que nós venhamos nos posicionar verdadeiramente para crer nele, como diz as Escrituras. João 7, versículo 38. E dessa forma, rios de água viva correrão no nosso ventre, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu instruo cada um de vocês nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. 12 princípios essenciais para todos vocês terem discernimento, sabedoria, inteligência e conhecimento, tanto do mundo espiritual, como também do mundo financeiro natural, para que em qualquer que seja a área que você interagir, que você for chamado para participar, você possa estar sendo vaso de honra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E você adquire essa coleção completa no link na minha bio do meu canal, @miliofertadim, ou no comentário fixado, ou então na descrição da live. Lembrando que entrando em contato conosco no privado, você também é instruído para que possa se tornar um afiliado e dessa maneira revender os nossos livros sem ter custo algum, sem custo de estoque, sem custo de cadastro. Basta você ter 18 anos para se afiliar conosco e revender esses livros. E cada um livro que você revender, você tem uma comissão de 30% em cada um livro que você revender, para que você já possa estar sendo usado como vaso de honra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
E todos aqueles que tiverem esses 12 livros têm a garantia de já ter uma vaga conosco, seja na área empresarial, política ou financeira, ou na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como manda nas Escrituras Sagradas. Pois quando verdadeiramente a obra é do Senhor Deus, todos saem ganhando. Próximo rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o livro sorteado é o livro de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Pois estamos ao vivo nas principais redes sociais da internet com nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 4. Revelação de novo para o rebanho bendito par de número 4, glória ao Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 6, livro de Naum, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Naum, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus em cada coração que estiver o buscando nesta madrugada junto conosco ou nas futuras madrugadas, nessas gravações que alcançamos as 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos, ou ofertantes ou dizimistas desta tua maravilhosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando durante a madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde elas estiverem neste momento. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, transformando e fortalecendo os seus corpos, almas, espíritos e corações, para que possam ser igrejas vivas, ovelhas benditas, amadas do Pai, igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, e sejam verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de Naum, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 do livro de Naum demonstra o poder e majestade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ao mesmo tempo que demonstra a sua bondade e a sua justiça. Pois é essencial nós
discernimos tudo em espírito, para que possamos verdadeiramente conhecer quem é esse Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Jamais tirar um texto de contexto, jamais isolar uma passagem e querer passar uma impressão do Senhor Deus, seja ela parecendo boa ou parecendo ruim, porque o Senhor nosso Deus não precisa que ninguém distorça a palavra dele para supostamente defender ele, porque a palavra por si só se discerne. Basta nós estarmos alertas, vigiando, examinando como está escrito, para olhar tudo à luz das Escrituras Sagradas. E dessa maneira, o Espírito Santo de verdade é quem testifica cada uma de nossas palavras, porque não são nossas, mas são dele. João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo, busca o seu próprio reino, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Pois aqui demonstra como que o Senhor age através dos números, o tempo, a quantidade, o momento exato, para agir sobre todas as suas obras, sobre todas as suas criações. E é algo que nós já viemos instruindo vocês há quase 3 anos na internet, que a Bíblia é números. E somente quem discerne através dos números tem a plena conhecimento, sabedoria e entendimento do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós estamos apresentando aí as nossas mensagens para que vocês possam colocar à prova nós, o nosso caráter e de toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E Everton, se você é realmente alguém que possui um caráter, basta você aceitar um dos nossos desafios. Não adianta vir com uma aparência de ovelhinha, de cordeirinho, nos elogiando, porque o elogio não vai nos beneficiar em nada. Mas lembre-se, aquele que fala enviado pelo Senhor Deus, fala como está escrito. Você está a live toda spawnando que não existe apóstolo, mas em nenhum momento você trouxe nenhuma base das Escrituras Sagradas. Você realmente acredita que nós estaríamos oferecendo mais de 200 milhões de reais em dinheiro na internet se nós não tivéssemos como provar que ainda existe? Basta você provar nas Escrituras Sagradas que não existe e recebe o valor em dinheiro, para que vocês vejam que nós não estamos aqui de brincadeira, falando de Deus por falar. Quer provar que está errado, que está mentindo, então se posiciona com caráter. É esse posicionamento de quem é a igreja, sal e luz, nosso Senhor Jesus, com ousadia e confiança, não é com soberba e com arrogância, pois a ousadia e a confiança é quando você tem não apenas convicção, mas como provar, onde sustentar cada uma parte que você traz, seja conhecimento, discernimento, sabedoria ou inteligência ou entendimento. Então prestem atenção nessa mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem e anotem os versículos nas Escrituras Sagradas para ser uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico
ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag #anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus. Mensagem dada a todos vocês. Quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, onde você pode voltar, pausar e diminuir a velocidade caso necessário. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Também pode entrar em contato conosco diretamente no privado e já aproveite e peça um de nossos templos físicos na sua região, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o Wilton abençoado, que quer ser um revendedor de nossos livros, entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te instruindo como você pode fazer para estar revendendo esses livros e tendo a comissão de 30% em cada um livro que você revender, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E já vai se cadastrando lá também, porque certamente no seu município que está aí, nós vamos abrir um templo aí que você vai trabalhar conosco. Tanto, se você não quiser trabalhar conosco espiritualmente, você vai trabalhar conosco financeiramente. Mas você vai ser alguém aí respeitado, tu pode ter certeza disso. Entre em contato, todos vocês comprem um livro ou dê uma oferta de R$1 para nós poder conseguir ter força na política para poder entrar dentro de qualquer município do Brasil. Nós precisamos realmente do apoio de todos que moram no município. Muitíssimamente. Tá bom? E o Cauã do Ceará, seja muito bem-vindo, capaz da graça e em qualquer lugar do Brasil, tá? Muitíssimamente. Mais tarde estaremos respondendo as suas perguntas para mais honra e glória do Senhor Deus. Vamos agora ao último rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. O Wilton ou Wilton, não sei como é que lê, é de Salvador, Bahia. Seja muitíssimo bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoado. E estamos dando R$10 milhões se alguém mostrar na Bíblia Sagrada que existe algum templo físico mais eficiente do que nós. Nós estamos afirmando para aquelas pessoas que não têm conhecimento saber que nós estamos verdadeiramente falando 100% da verdade. Vocês que estão conosco, junto conosco, não está sendo em vão. Você está realmente hoje se tratando de qual é a mais eficiente, você está com a mais eficiente. Não estamos dizendo que os outros não é necessário. Entenda bem. Nós só estamos afirmando que a todos que estão aí nós somos mais eficientes. É que nem Paulo falou que ele era mais do que todos. Mas o Paulo não falou que os outros não era necessário. E pelo contrário, quando os discípulos dele não quiseram se juntar com os outros, ele foi lá e deu um puxão de orelha em todo mundo. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. E estamos aqui também para poder juntar todas as igrejas, independente de qual seja a bandeira dela, tá bom? Muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Samuel, capítulo, glórias ao nosso Senhor Jesus, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 8. 2 Samuel, capítulo 2.
E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, livro de 2 Samuel, capítulo 3, para sua meditação. O José de Cajazeiras, Paraíba, também seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, com @igrejas benditas, para interagir com todos vocês serem igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então já faça sua obra para com o Senhor, compartilhando para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essas ministrações da tua santa, bendita e poderosa palavra, através desta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando e transformando e preenchendo cada ambiente onde essa live alcançar, para que as vidas que receberem com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós, possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E gratidão pela presença de todos vocês aqui. Gratidão, Senhor. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 2, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Faça sua obra para com o Senhor Deus, seguindo, se inscrevendo, compartilhando para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Vamos à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de 2 Samuel demonstra como que Davi não era um homem segundo o coração do Senhor Deus por um acaso. Demonstra aqui verdadeiramente ele consultando o Senhor em cada passo, em cada movimento, em cada agir, buscando realmente ser guiado, direcionado pela vontade do Senhor nosso Deus. E outro ponto muito importante, honrando aqueles que honram e que são justos verdadeiramente, que praticam a justiça, mesmo quanto aquele que se levantou como inimigo dele, não guardando mágoa no coração, como lá em Hebreus capítulo 12 afirma, para tomarmos cuidado, para que nenhuma amargura de coração brote e venha causar alguma desavença entre os irmãos, demonstrando como é importante o nosso coração estar limpo, sincero e transparente na presença do Senhor nosso Deus. Eu instruo cada um de vocês nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, que você encontra no comentário fixado na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal, @mileofertadim, para que vocês também possam ser igrejas sal e luz, vasos de honra do nosso Senhor Jesus. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada,
que será uma meditação para todos nós, e o livro é o livro de Miqueias, que possui 7 capítulos. É o 7º livro a ser ministrado nessa live. Já escolha seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números daqui a pouquinho, para você ter mais uma palavra do Senhor para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, é uma palavra do Senhor nosso Deus ao nosso coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Miqueias, capítulo 7. Compartilhe e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações, pois estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h40 da madrugada. E daqui a pouco estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 14. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e ela cobrirá a vergonha. E é a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés com a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Assíria até as cidades do Egito, e do Egito até ao rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 7 aqui do livro de Miqueias, demonstrando-lhe a misericórdia do Senhor para com o seu povo. Como o Senhor Jesus afirmou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam, para que se convertam e sejam salvos. Então é essencial, verdadeiramente, que venhamos a receber a repreensão do Senhor com alegria. Pois por mais que, como afirma nas Escrituras Sagradas, lá no livro de Hebreus, por mais que a repreensão a primeiro passo pareça ser algo ruim, quando o fruto que ela produz de justiça floresce, nós vemos e reconhecemos verdadeiramente quão bom e maravilhoso é o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que apacenta o seu povo como único e verdadeiro pastor, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha agora o seu número de 1 a 7, eu estarei sorteando em 7 números, para que você tenha uma palavra do Senhor sendo semeada aos seus corações. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 2, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 7.
Miqueias capítulo 7, se você escolheu o número 1. Enquanto vocês vão se apresentando aí nos comentários, deixando seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, eu estarei fazendo um convite a todos aqueles que querem confessar e reconhecer o Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aí abaixo nos comentários. Eu escrevo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no secreto, no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta, com a Bíblia Sagrada aberta, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, onde está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ainda de joelhos, em voz alta, no secreto, leia, faça essa seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Nesse momento você fala os jugos e fardos pesados que você está carregando, seja emoções, sentimentos, vícios, comportamentos, para que verdadeiramente o Senhor Jesus esteja te lavando de dentro para fora. E continue a oração. Senhor Jesus, eu recebo de ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando, quem não conseguiu fazer essa oração agora, essa live fica salva em algumas redes sociais, com @Igrejas Benditas, onde você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade, caso necessário, para estar fazendo essa aliança com o Senhor Jesus o Cristo. E volte na próxima live, confesse ele publicamente, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 33, e seja uma igreja sal e luz e motivo de muita festa nos céus, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E agora estaremos dando início à interação com vocês, tirando suas dúvidas nos comentários, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha aí abençoado Everton que estava falando sobre que apóstolo não existe, mas nem sei se ele ainda está aí. Que foi aquilo que a gente disse. Ele fala isso, mas ele não aceita o desafio, ele não traz nenhuma base nas escrituras sagradas, só fica spawnando essa mesma frase que apóstolo não existe. Bom, aí já falei, né? Eu faço para vocês uma conta básica. A conta básica é o quê? Ó, Senhor Jesus tinha 12, Judas morreu, ficou 11. Logo a seguida, pegaram Matias, Atos capítulo 1. Através do sorteio, foi levantado Matias. Aí voltou a ser 12 de novo. Aí nós vamos caminhando, vamos andando. Aí vem Barnabé e Paulo. Opa, já está dando 14 a conta. Exatamente. Aí depois Paulo vai falar dos outros apóstolos que morreu. Vai, calma aí. E isso muito mais que eu só quero mostrar, né, mediante o juiz, né? Exatamente. Mediante o juiz que eu vou mostrar. Tá aqui, ó. E o detalhe que Paulo mesmo colocou lá em 1 Coríntios capítulo 12, que primeiro é apóstolo, depois os outros. E o Cauã do Ceará perguntou: quando você fala que todos vão ter o dormir e o comer, isso é para os obreiros que estão nas igrejas ou é para todos? Até para as pessoas que frequentam a igreja, para todos que são necessitados. Os nossos obreiros não serão necessitados, porque eles irão receber o salário, e um salário digno, não é salário de fome não. E aí, continuando. E como seria isso? Tipo, seria um lugar reservado para as pessoas que não têm um lugar para morar e não têm como comer? Certamente, o que se ocorre? Toda pessoa, quando ela entra no templo, o templo tem que saber, as pessoas estão lá, da onde ela veio, quem veio, o que está acontecendo com ela. E aí, certamente, é onde nós vamos ajudar. Todo aquele que tiver fome, porque às vezes a pessoa pode até morar bem, mas foi mandado embora, seja lá o que for do emprego, tá passando por uma dificuldade, tem que comer na igreja. Exatamente. Isso aí, eu não estou trazendo uma coisa nova, não, isso aí está na Bíblia.
Portanto, é que Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que não falte mantimento. Todo o templo de 4 paredes tem que ter o comer, o arroz, o feijão, comer, todo o templo tem que ter. Tanto é que lá em Mateus 25, do 31 ao 46, o Senhor Jesus afirmou que eram malditos aqueles que não tiveram tais práticas com os pequeninos irmãos em nome dele. Para ver a seriedade que o Senhor trata cada uma dessas coisas. Entendeu? Então é isso aí. Então é para todo mundo que tiver, com certeza, nós vamos ter essas condições, porque também as nossas empresas também estão nesses municípios. Para mais uma glória, Senhor Jesus. E aí eu havia feito outra pergunta. Quando vocês falam que o ministério de vocês é mais eficiente que os outros, é porque ele é online, né? E pode alcançar mais gente, certo? Não estão falando que Deus usa mais vocês que outros. Não. Nós estamos falando porque o ministério do Senhor Jesus foi através dos apóstolos, os apóstolos falavam através de cartas. E através de cartas, você vê que Paulo tinha discípulos que nunca viram o rosto dele, nem a voz dele. E nós estamos dando continuação nessa mesma igreja dos apóstolos, que é a igreja de cartas, só que agora nós estamos usando também a internet, e por esse motivo, em menos de um minuto, a gente consegue falar para os 4 cantos do planeta Terra. Bilhões de pessoas podem nos ouvir ao mesmo tempo, e através das cartas dos apóstolos, ele não conseguia chegar a isso, não era possível ele chegar. Sem contar que demorava muito para uma carta ser levava enviada. 90 dias, 100 dias para uma carta poder chegar. Isso aí é uma das eficiências. A outra eficiência, Romanos 10, versículo 17, de sorte. O que é sorte? É sorteio, tá? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós somos a única igreja que levamos fé, muita fé. Todas as casas de todos aqueles que assistem, estão assistindo, estão ouvindo, está tendo muita fé lá. Com isso, a presença de Deus também vai para dentro da casa dele, não vai para o templo. Para dentro da casa dele, do automóvel dele, do carro dele, do veículo dele, da empresa dele, seja lá o que for, para com isso. Entendeu? Vá lá. Eu estou apressando ele porque tem mais perguntas. Vá lá, entendeu? Então, quer dizer, por esse motivo, que já é enorme, nós somos muito mais eficientes. Você vê que uma igreja nossa das 100 ovelhas, as 100 ovelhas, que começa 12, 8 e 9. 8 e 12. Não, 9 e 12, né? 8 e 12. 8 e 12. Começa 8 e 12, as 100 ovelhas, são 100 capítulos da Bíblia Sagrada. 100 capítulos para o quê? Para as pessoas poderem meditar na casa dela, ler e chamar a presença de Deus para dentro da casa dela. Quer dizer, aqui ó, é 3 capítulos que você recebe, a 100 ovelhas também é 3 capítulos, todas as outras são 3 capítulos que a pessoa recebe através de sorteios. E todo culto que era feito para Deus, primeiro vem um sorteio. Não existe culto para Deus se não tiver o sorteio, não tem culto. Tá bom? Exatamente. E aqui o Valdenis Abençoado, deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, que nós com certeza estaremos te respondendo para mais uma glória a Deus. E o Camargue Silva, deixando bem claro que ele comentou só heresias ali nos comentários. Basta você provar nas escrituras sagradas que nós estamos cometendo alguma heresia e tem milhões de reais em dinheiro esperando por você. Se você tem caráter e conhecimento nas escrituras sagradas, aceite nosso desafio, que perante o juiz não existe dia eu acho, eu penso, eu imagino, a minha religião disse que é assim. E sim é tudo com evidências sólidas nas escrituras sagradas. Quando é assim, no mínimo que você tem que fazer aí com caráter, você vai assim, ó, o livro tal, o capítulo tal, diz que vocês estão mentindo. Exatamente. Porque é assim que eu faço com vocês todos. Eu vou dizer assim, ó, o livro tal, livro tal, livro tal, livro tal, juiz, tá aqui, ó, aqui. São tudo seitas. Então pronto, pô, para com isso. Tenha caráter, vergonha, pô. Assim como o Everton Marques também, tenha caráter e demonstre a base das escrituras sagradas para a tua Tem que falar afirmação. assim, ó, porque é uma vergonha que você está passando que tem outras pessoas assistindo você. Você não aceita o desafio porque sabe, o desafio, o que isso ocorre? Quem estiver errado tem que pagar. Por isso que o senhor líder até agora, nenhum deles botou a cara. Porque sabe que eu estou Mesmo ele também tendo bilhões no bolso. E mesmo assim, vou dizer assim, vocês têm inteligência artificial, cara. É só perguntar a ela quem é que está falando a verdade, se é eu ou se é o seu líder, poxa. Exatamente. A inteligência artificial está aí avisando. Pelo menos os seus líderes estão consultando as inteligências artificiais, por esse motivo eu não estou vendo. Detalhe, tá? Ó, a Bíblia ela é números, tá? A Bíblia ela é números. Eu sou o único que ensinou a inteligência artificial. E ela foi lá examinar e falou assim, ó, a Bíblia não tem contradição, a Bíblia é números. Glória ao Senhor Jesus. Como é que você pode falar um negócio desse?
E o Wilton, abençoado, que quer a oração, entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te instruindo para que você possa receber a oração para mais uma glória a Deus. Mas sabe que o Senhor já te abençoou, não apenas com o trabalho, mas com uma verdadeira bênção, em que você vai ser abençoado ao ponto de se tornar uma bênção na sua região. Pode ter para mais uma glória certeza a disso, Jesus. abençoado. Muitíssimo amém. Todas as palavras que saíram da nossa boca, temos que cumprir com todas elas. Muitíssimo Mateus amém. capítulo 12, tá bom? Para mais uma glória a Deus. Então entre em contato conosco no privado. E o Cauã Será havia feito outra pergunta. O que acha das igrejas de hoje em dia que estão lotadas de pessoas, mas vazias da presença de Deus? Igrejas pequenas de bairros são as melhores, ainda pregam o verdadeiro evangelho. Bom, aí vamos lá. Quando você fala pregar o verdadeiro evangelho, olha só, tem o pregar o evangelho, tem anunciar o evangelho, Tem ensinar o evangelho, tem tem amar o evangelho. tem o amar o evangelho, quer dizer, que infelizmente hoje não estão fazendo. Não estão fazendo. O Senhor Jesus falou que é para poder amar Ele e o evangelho também. Então não está fazendo isso. Por quê? Eu só posso abrir um templo de 4 paredes se eu tenho condições de dar o comer, o beber às pessoas. Exatamente. Desde o momento que eu não dou o comer, o beber às pessoas, vestir, automaticamente o evangelho está fora. Por mais que eu venha falar tão bonito, mas o evangelho não está. É por isso que nesse momento que ninguém já ofereci ajudas às igrejas pequenas, todas elas, nenhuma entrou em contato até agora. Eu preciso da tua ajuda, vamos embora, como é que é? É só crer em Deus como está escrito, mais nada. Exatamente. E aí ele comentou, mas a eficiência maior que vocês falam é no quesito digital, né? Porque, tipo, uma igreja pequena com poucos membros que são tementes a Deus, vocês não podem afirmar ser mais abençoados que eles. Porque, na verdade, o Senhor Jesus falou, lá em Mateus capítulo 7, que é pelos frutos que produz que vai dizer quem é. Não é o tamanho. Quando você vai em Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante, ele vai dizer assim, ó, o galardão vai para aquelas que fala e ensina como está escrito. Então você vê que na nossa pregação, quando você vê aqui, na nossa ministração da palavra, nenhum momento a gente fala assim, eu acho isso, a gente lê o texto literalmente como está escrito. Por esse motivo, faz de nós mais eficientes do que todos. Glória ao nosso Senhor. É esses motivos, né? São Exatamente. muitos. Exatamente. Então, sejam todos aqueles que estão aqui vindo buscar, adorar o Senhor e seu Espírito junto conosco, sejam bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Isso é muito importante porque é necessário que onde está a palavra de Deus, você tem que interagir com ela, para que você tenha unção também, para que você tenha dons também, para que você possa invocar o nome de Deus e Ele vai te ouvir. Salmo 91. Então você vê assim, todas as vezes que eu falo, ó, sou mais eficiente aqui, eu falo, ó, capítulo tal, livro tal. Diz que eu estou sendo realmente justo naquilo que eu estou falando. Então nisso aí. Outra coisa, ó, só, o culto é para você poder fazer. Nenhuma igreja, seja pequena ou grande, se ela diz assim, ó, aqui está acontecendo o culto, ela tem que dar oportunidade para todos fazerem um culto também, não assistir o culto. E ainda mais quando o culto está faltando um montão de coisas que isso faz errado. O culto, o Senhor Jesus patenteou ele. João 4, versículo de 21 a 26. É necessário que o culto seja em espírito e em verdade. E você vê hoje que a maioria da liderança que está falando, que está fazendo o culto, ele não sabe nem o que é espírito, nem o que é verdade. Porque a Bíblia é número. Se ele não entende como número, ele não consegue fazer o culto nunca. Aí vem um ponto, não, Milena, isso aí é vocês que estão falando que eles não sabem o que é. Já apareceu gente formado, bacharel em teologia, que a gente perguntou pra ele o que era espírito, o que era verdade, ele não soube responder. Então é aí que a gente vê que não adianta eu colocar o ensino do ser humano como forma de santidade e simplesmente anular o único verdadeiro professor que ensina todas as coisas. O Espírito Santo de verdade. João 14, 15 e 16. Exatamente. Então você vê assim, então, se a Bíblia é número, e a Bíblia é números, está aí, a inteligência artificial aí, né, provou que eu estou falando a verdade, a Bíblia é números. Se eles estão sabendo agora que a Bíblia é número, então quer dizer, então nunca eles conseguiram, porque você para fazer o culto em espírito e verdade, você tem que entender primeiramente que a Bíblia é números, aí você vai conseguir fazer o culto em espírito e verdade, tá bom? Exatamente. E ele continua insistindo, só estou falando que não pode dizer ser mais abençoado que o outro, não sabemos a fé das pessoas, vocês podem ter muita fé, mas outros podem ter mais fé que vocês, mas é meu ponto de vista. Então, aí que mais uma vez, sempre, olha só, nunca se dirige, quando for algo espiritual da parte do Senhor Jesus, dos ministérios dele, você nunca chega, eu acho, porque a primeira coisa que ele vai te eliminar logo, porque ele falou assim, ó, João 7,38, quem crer como está escrito.
Quando você vai em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, lá está escrito, se você acrescentar alguma coisa no texto e você omitir alguma coisa do texto, todas as pragas e maldição vêm sobre aquele que faz tal coisa e o nome dele ainda vai ser riscado do livro da vida. Vai lá, confessa. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Então você vê que você não pode nunca, eu acho, eu pensei, eu senti no coração. E um outro detalhe, a gente nunca nos coloca como os únicos. A gente afirma, há muitos verdadeiros adoradores do Senhor Deus espalhados aí pelo mundo. Estamos buscando a esse para se juntar conosco em um só espírito. A gente não age igual ele, Senhor, só tem a gente aqui, Senhor. Não, a gente afirma. Falando que é mais muitos, eficiente. exatamente. Então, necessário lembrar que nós temos sabedoria, conhecimento, discernimento e entendimento. Estamos buscando aqueles que verdadeiramente querem adorar o Senhor. Querem adorar, porque na verdade não existe adoradores, na verdade. Mas são pessoas que estão com capacidade, que querem e podem adorar a Deus em espírito e verdade. Certo? Isso aí é uma diferença muito grande, tá bom? Exatamente, tudo para mais uma glória em seu Jesus. Então pronto, se ele falou que tem que crer nele como está escrito, tem que adorar ele como está escrito, então não adianta, todo aquele que acrescentar alguma coisa, automaticamente está fora do texto. E ele texto. afirma, aquele que muito lhe foi dado, muito mais lhe será cobrado. Demonstrando que também a diferença de galardão, em que ele afirma que aquele que aprendeu e ensinou como aprendeu, com legitimidade, esse será maior no reino dos céus. Terá um maior galardão. 17 exatamente. Mas agora que aquele que aprendeu e foi ensinar como ele achava, pensava, imaginava, distorceu alguma coisa, aí, além de ter o seu galardão diminuído, ainda corre o risco de cair lá em Apocalipse 22, versículo 18 e 19, ter o nome riscado do livro da vida, da cidade santa e receber pragas e maldições. Entendeu? Então é muito sério. Então, quer dizer, lá em Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante, lá está escrito que todo aquele que vai começar uma obra do Senhor, primeiro examina suas condições financeiras, para poder fazer ela literalmente como está escrito, para que não venham outros examinar e encontrem algum defeito, porque vai ter graves problemas. Exatamente. Você vai em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, lá está escrito o quê? Aquele que acrescentar, olha, olhei as suas obras, mas eu encontrei uma com defeito. Todas as obras têm que ser perfeitas. Ele falou, não acrescentei nada e nem omiti. Estão colocando palavras que não disse. Você mesmo falou, ó, meu ponto de vista, mas eu acho. Não, é esse o ponto. Quando você começa a colocar, tá falando de coisas espirituais, começa a colocar eu acho, mas eu penso, mas eu imagino, isso aí é um erro gravíssimo, que mais de 90% das igrejas estão praticando hoje em dia. Então pronto. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Lembre-se, todos vocês, de entrar em contato conosco no privado. E lembrando sempre que esse Marlon Silva já vai ser silenciado eternamente, porque o presídio o aguarda. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h40 da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7 no @MileOfertadim, até as 8h07. Para que todos vocês possam ser igrejas sal e luz, nosso Senhor Jesus. Então adquira a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Entre em contato conosco no privado para se tornar um revendedor desses livros e ter uma comissão de 30% em cada um livro que você revender. Peça um de nossos templos físicos na sua região e fiquem todos capazes, é graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Lembre-se, entre em contato conosco, você adquire a coleção completa no comentário fixado na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal, @MileOfertadim. E todos aqueles que têm esses 12 livros têm a garantia de ser uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus e de ser muito abençoado tendo uma vaga conosco na área empresarial, financeira ou na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário. Então fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. Você que tá falando essa gracinha aí, depois você vai chorar, tá? Ele já depois foi você vai silenciado. chorar, tá bom? Ele já foi silenciado. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém.